com bastante tranquilidade, a gente vai... Importante é a gente lembrar que o trabalho é dos espíritos, eles estão ajudando também. Às vezes a gente tem que ter uma pedrinha no caminho, né, para lembrar das flores que estão no caminho e caminhar. Isso. Devagarinho as coisas vão se ajeitando. Sim. A gente... Aê! Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia vocês que estão aqui conosco. Bom dia vocês que tiveram a paciência de nos esperar. Estávamos aqui, como vocês perceberam, um problemitio técnico que teremos que ter serenidade para encarar, né, pessoal? Para estarmos aí atento também para esses trabalhos que estamos fazendo, do modo geral, né, que o movimento espírita está fazendo, movimentando essa internet de uma forma muito intensiva, e, é claro, entrando no campo psicosférico denso em qual nós estamos vivendo, poderíamos dizer até que é natural que coisas aconteçam, mas estamos muito felizes, vocês que estiveram aí nos esperando pacientemente, muito obrigada, gratidão. E os amigos que estão aqui conectados e ligados em tudo que estão fazendo, acreditando muito nessa equipe de trabalho que aqui está presente. Então, bom dia, Lora, e bom dia, Leni, bom dia, Aparecidinha, bom dia, Rô. É isso. Muitas emoções, né? Muitas emoções. E vamos ao trabalho, gente. Não percamos tempo. Jesus nos aguarda. Então, Lu, nós vamos ler o Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Perfeito. O item 18, né? E após a nossa leitura, a Rosângela vai fazer a prece, né? Que dará abertura aos nossos trabalhos. Queria só mostrar para a Rosângela uma coisinha rapidinho, para ela ver. Ah, conseguiu pegar ele! Não é lindo, Lu? Finalmente chegou. Ah, que ele te fortaleça sempre. Não esse, mas o Francisco, realmente, né? Muito lindo, ele está aqui comigo. Você já ganhei a Joana de presente, ganhei a Joana de presente assim, aí por coincidência ganhei esse aqui de presente. Será que tem coincidência? Isso é uma amiga da minha filha que faz muita coisa assim, eu sempre compro alguma coisa para ajudar. E eu tinha comprado um para mim, que eu amo o Francisco, amo o Francisco. Olha só, que coisa linda. Aí você falou da Joana, eu falei, Ele está rodando desde outubro do ano passado, mas agora ele está... Então, vamos lá, gente. Vamos. Bom, fiquei feliz. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura com bastante tranquilidade, repetindo o capítulo 10 de Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que são misericordiosos, no item 18. Queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes más tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual deveis vos livrar, para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os espíritos.
Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensato e culpado, e Deus o punirá no dia da sua justiça. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso, porquanto seu coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe em algumas das suas partes mais secretas o germe dos bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina bendita e consoladora, felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para tais pessoas, o caminho está iluminado, e em todo o seu percurso eles podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. Do Petri Pips Pudinever, Bordeaux. Depois dessa linda página, então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus com muita gratidão, para que possamos começar o nosso estudo da manhã de hoje. Mestre, aqui estamos, Jesus. Muito felizes, muito alegres por esses momentos em que estaremos estudando, Joana, estudando Amélia Rodrigues. E pedimos, Senhor, que os bons espíritos possam nos ajudar, nos inspirar para melhorar a nossa compreensão, a nossa capacidade de interpretação, para juntos aproveitarmos o máximo desse momento de paz que recebemos já pela manhã. Que possamos entender a caridade, como nos disse o Evangelho, como uma forma de vida. Que possamos buscar, Senhor, essas possibilidades que a doutrina espírita nos abre, mas que façamos isso sem culpa, Senhor. Sim, com um olhar para frente, para o futuro, com esperança. Certeza de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Certos, então, da Tua presença, da presença dos amigos espirituais que nos acompanham, de nossa querida Amélia Rodrigues, através de seus mensageiros, e da presença, acima de tudo, de Deus, nosso Pai, pedimos, então, permissão para, de nossa parte, começarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus que assim seja. Vocês estão vendo que eu estou congelando, né? Não está fácil. Vocês estão me ouvindo mesmo congelado? Sim. Como vocês sabem, eu preparo o nosso trabalho, o nosso PowerPoint com muito esmero, com muito carinho, e às vezes quando outra companheira faz a transmissão, é difícil para elas transmitir da forma que eu faço, porque a minha imagem que nós criamos aqui tem movimento. Então, eu mando para elas PDF, ou elas criam, né, mas a sua criatividade. E hoje eu fui abrir o nosso trabalho, o PowerPoint diz que ele está todo estragado, né? Como ele estragou, eu não sei. Então, ele não se deixa abrir. Eu já consegui recuperá-lo em PDF, e a imagem da forma que eu criei eu não achei. Então, peço a vocês para começarem e eu já vou colocar na tela já, tá bom? Tá. Ok. Abraço, gente. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a leitura do texto que concluímos o estudo na semana passada, quando dizia assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Então, enquanto nós aguardamos a Lu colocar os slides para nosso prosseguimento, né, vamos assim falar mais um pouquinho sobre esse texto que foi finalizado na semana passada. A gente observa aqui quanto Cristo ele nos prepara para os embates da vida. Ele nos prepara para os senões que devem acontecer com muita frequência, particularmente, principalmente, ainda por estarmos no mundo de provas e expiações, né? Porque ainda o Cristo não é o pensamento primeiro da grande maioria das pessoas. O Cristo, seus ensinamentos, seus exemplos. Então, muita visão pessoal dentro do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do interesse pessoal propriamente dito, né? Muitas posturas equivocadas serão defrontadas por aqueles que vivenciam uma experiência com Cristo. E o Cristo está colocando justamente para que nós nos preparemos, né, diante desses desafios, porque, da mesma forma como os profetas foram perseguidos antes de nós, de alguma forma, levantando a bandeira do Cristo, não teremos tantas facilidades, tantas amizades, tantas proximidades, porque, de alguma forma, nós estaremos contrariando um pensamento maior, né? Maior no sentido de massa, né? No sentido de quantidade de pessoas que ainda não vislumbram, né, a presença viva do Cristo em nossos corações. Então, é para que nós nos preparemos para os embates, né? Para que nos preparemos para todos os desafios que surgirão e que não serão poucos. Então, meus amigos, era mais ou menos isso, né, que nós estamos trabalhando, essa ideia que estávamos trabalhando na semana passada. Então, Lu, já que fizemos a leitura desse primeiro texto aqui, que é justamente o da semana passada, já podemos prosseguir para o texto de hoje mesmo, não podemos, Lu? Eu só queria colocar uma coisa, se puder, rapidinho, Lore. Claro. Que eu estava pensando exatamente isso que você falou, né? Porque ao longo do tempo a gente vai observando as cobranças, né, dos amigos que a gente convivia, que de repente a gente começa a mudar a nossa escolha e eles cobram, né? Vai virar santo? Caramba, agora você só fala disso, pensa nisso. De casa mesmo, às vezes, a família, porque você deixa de participar de todos os eventos familiares e as pessoas acham que estão sendo preteridas pelo trabalho da doutrina espírita. E não é isso. É um conjunto de coisas, mas essa escolha mesmo de nós... Nossa escolha é uma escolha que nos faz sentir bem, né? Então, é muito interessante, né, que isso é bem atual, apesar de ter sido mais uma coisa que, apesar de ter sido falado pelo Cristo, é bastante atual, né? Muito atual, muito atual. Obrigado, Rosângela. Então, vamos lá, vamos já adentrando ao nosso estudo de hoje mesmo, né, com o texto que começa trazendo para nós justamente isso, o sacrifício como coroamento da fé, em testemunha à convicção. Dar direito aos outros de errarem, não se permitir, porém, errar. Ser puro, sem aparatos de extrema pureza. Mentindo, os agressores perseguem. Tranquilo, o agredido permanece inatingível. Então, nós estamos vendo aqui uma sequência da ideia do slide anterior. E nessa sequência, a Amélia está trazendo para nós, né, uma ideia assim, muito interessante, que é justamente a questão do sacrifício. Né? A gente talvez tenha uma ideia assim, um pouco apequenada, apoucada, me perdoe usar esse termo, do que seja sacrifício, porque, na realidade, ela está dizendo que lembremos-nos do Cristo, né, que sacrificou a sua vida material, física, né, num aspecto, mas também sacrificou, vamos dizer assim, as suas alegrias celestes, se a gente pode usar esse termo, para vir ficar conosco uma temporada. Né? Ele enfrenta, né, os mais variados desafios de vir da onde ele mora, né? Me perdoe usar esse termo assim um pouco inapropriado, mas talvez seja melhor pensar assim: vir da onde ele mora, encarnar na Palestina, né? Naquela temperatura altíssima para ele e para qualquer um,
né? Vivenciar o contato com irmãos rudes, ignorantes, agressivos, tanto é que nós vimos qual foi o final dele, né? Então, sacrificar-se em nome do amor que ele votava às criaturas que o Pai confiou para que ele conduzisse. Então, sacrifício, a gente pode dizer que foram os primeiros cristãos nas arenas lá de Roma e em outros lugares que não apenas Roma. Observemos, sacrifício, nós podemos dizer, foi Jan Hus, não é mesmo? Um grande trabalhador do Cristo, e que também, né, é levado à fogueira. Então, né, esse termo, talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade de compreendê-lo, mas é como se ele dissesse assim: se queres demonstrar a tua fé, testemunhe, né, o quanto, né, a tua convicção te faz te fortalecer, né, te faz estar enrijecido contra esses embates que surgirão com toda tranquilidade. Quando ele fala aos outros, é muito interessante essa questão, porque, repara, dos outros cuida Deus, né? Nós podemos, de alguma forma, sermos úteis aos outros em qualquer medida, mas nós não podemos, de alguma forma, impedir que os outros tenham as suas experiências, né? Que compreendam com as suas próprias lutas, escolhas, desafios, né, o que é certo e errado, né? Na realidade, a grande questão é como nós estamos vendo o Cristo em nossa vida, como nós estamos vendo a doutrina espírita em nossa vida. Qual é o aproveitamento, qual é o aprendizado para nós? Ser puro sem aparato de externa pureza. Repara só, é como se isso fosse uma intimidade nossa, né? Dentro eu estou sempre memorizando, vislumbrando, né? Meditando sobre o que seja o Cristo em nossas vidas, mas nada que isso se externe. E depois, mentindo, os agressores perseguem, né? Tranquilo, o agredido permanece inatingível. Então, é como se dissesse assim: durante um bom tempo ainda, enquanto não adentrarmos o mundo de regeneração, é esperado, né, não só a mentira, a perseguição, mas todo tipo de atitude inapropriada a um verdadeiro trabalhador da seara do Cristo, a um verdadeiro cristão e espírita. Mas, na tranquilidade, permanecemos inatingível. Ela está lembrando quem e o que nesse momento? O Cristo, né? Observe só, né? Foi ferido, foi agredido, foi cuspido, né? Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, furaram o seu abdômen, né? É questionado sobre a verdade e outras coisas, e ele se coloca ali, né, inatingível do ponto de vista da serenidade, do ponto de vista, né, de demonstrar autocontrole, autodomínio. Então, o Cristo há de ser sempre nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Esse é um grande aprendizado, porque colocar informação na cabeça não é difícil, mas vivenciar essa experiência crítica é um grande desafio para todos nós. Vamos lá, meninas. Aparecida, Leni, Rosângela, né? E também Lu, nós gostaríamos de ouvir Lu, porque Lu fica um pouco afastada, né, por motivos de viagem, e a gente quer ouvi-la também, tá, Lu? Se prepare que já você vai falar para nós. Vou falar rapidinho, tá, gente? A questão do sacrifício, né? Lembrando que para os espíritos já atingiram um certo grau de desenvolvimento do sentimento, do amor puro, para eles não é sacrifício, de uma certa forma, né? Vamos lembrar assim, a gente pode dizer para uma mãe que pernoita junto ao seu filho doente, ela vai dizer que foi sacrifício? Não vai dizer que foi sacrifício, né? Um amor, uma dedicação. Por um profissional, é bem verdade que a experiência de países mais desenvolvidos não acontece, como ainda acontece em algumas cidades aqui no Brasil, não é? Aquele que se dedica à área da saúde pública, tem que se dedicar à área da educação pública, que às vezes enfrenta transportes difíceis, não é? Tem que lidar com o público. Na área da educação, os pais dos próprios educandos dele, e aquele que ama essa tarefa, ama mesmo, né? Pernoita, passa a noite preparando materiais, elaborando planejamentos, corrigindo. Se ele gosta da tarefa, vai dizer que é sacrifício? Não é? Por que eu trouxe isso? Como é que nós vamos a pouco e pouco? A gente sabe a lei, não é? Aos poucos você vai conquistando
esse sentimento de sacrifício, até chegar a um sacrifício maior, não é? Como vou usar no campo da política, um Tiradentes. Imagina a dor de Tiradentes, né, quando viu todo o seu planejamento de liberdade abortado para alguns que não conseguem ver esse lado do sentimento, do sentir, desses espíritos que amam a população, esses espíritos que amam, que desejam que venha uma nação, um grupo, não é? Se levando, Denis é um deles, Kardec, com certeza, que querem levar pensamentos e sentimentos das multidões, sofrem, é uma dor, não é? É uma dor. Ao mesmo tempo, trazendo... Eu quis começar pelo professor, mães, não é? Rô, Leni, Lore, nós que lidamos lá, seja no atendimento espiritual, no tratamento espiritual, mães de crianças especiais, gente, de filhos especiais. Aquela nossa querida Maria Alice, da nossa obra social, que tinha quatro filhos especiais, um deles ainda está no corpo físico, frequenta lá o Condessa Paula, está lá presente, com frequência no Condessa Paulo Jorge, ele é muito querido lá, não é? E as mães, pais, de filhos que acabam se envolvendo com drogas. O filho ia bem, estava indo bem na sua vida profissional, nos estudos, de repente se envolve com drogas. Gente, é um sofrimento muito grande. Quem trabalha em atendimento fraterno, ou lida com essas instituições, sabe quantos pais sofrem, eles, às vezes, precisar tomar decisões duras, não é? Para que aquele espírito vá, é sacrifício. Então, a lei permite que você, aos poucos, nessas experiências, mãe, profissões sacrificiais, certo? O espírito vai treinando, vai se educando para um sacrifício maior. E quando atinge um nível de amor que a gente não compreende ainda, nós não compreendemos ainda esse amor, deixa de ser o sacrifício. E da sabemos que todos falam, dizem, sempre no estudo da figura do Cristo, nós vemos assim, o maior sacrifício do Cristo, a maior demonstração de amor, foi exatamente ele deixar as estações de luz celestes, né, de amor, para estar junto a nós, mergulhando no corpo físico. Foi sacrifício? Foi. Claro que foi, não é? Mas com que amor ele fez isso, não é? Aí eu, Aparecida, tenho assim, um pouco de dificuldade de entender. Foi sacrifício? Foi sacrifício. Mas talvez a gente também não tenha um nível de compreensão de que nível de sacrifício é esse. Se realmente foi sacrifício, né? Do nosso ponto de vista, parece que houve, mas será que para ele Exato. Não foi? É muito mais, né? Mas eu acho muito lindo. Acabou, amor? Desculpa. Não, eu acho muito lindo como é que a lei faz com a gente. Te dá maternidade, te dá certas profissões, te dá certas questões que você vai treinando esse doar-se, não é? Mas com sentimento para você chegar a um nível de amor maior. Vai, encerrei. Aparecida, você já abordou os outros aspectos também? Ou são muitos. Não, eu digo assim, em relação ao sacrifício, você trouxe uma abordagem muito interessante, mas Isso. Esses outros aspectos do slide, você ainda não fez uma abordagem. Estou errado? Sim. Estou errado? Dar direito aos outros que erraram é um sacrifício, não é? Não se permitir, porém, errar. Então, você compreender, não é? Você compreender o momento do outro também é um estágio que precisamos lidar com isso, e você, às vezes, precisa calar, silenciar na hora certa. É com a plena convicção que o momento, não é? O momento... Nós que estudamos doutrina espírita, nós que estudamos as leis, nós que estamos no estudo, a doutrina veio revelar para a gente esse mecanismo amoroso da lei, e você saber silenciar, porque você sabe assim, a verdade aparece. Um momento a verdade aparece. Então, silenciar, às vezes, dentro da família, para evitar que a família entre num processo mais difícil, mesmo que você tenha autoridade para. Mesmo que você tenha autoridade para. Nós estamos estudando o livro Espírito Altivo. Lembra, Leni, lá um momento, eu não sei se o Lorde estava presente, nós lembramos um momento que ele disse assim, muitas vezes eu fui voto vencido. Muitas vezes fui voto vencido. Ele, com toda a percepção que ele tinha, tanto a percepção da experiência de tempos, né, de administrando uma casa espírita, quanto a percepção mediúnica, a sensibilidade mediúnica,
as pessoas não compreendiam. E há uma palestra, não sei se a Leni vai lembrar, a Leni que lembra muitas palestras do nosso altivo, onde ele diz, né, que às vezes está num grupo em que você tem que silenciar. É o sacrifício, né? Não se permitir dar e compreender o momento do outro. Compreender o momento do outro. Mentindo, os agressores perseguem. Tranquilo, o agredido permanece inatingível. É belíssimo, não é? Belíssimo. Então, todos aqueles que um dia, em que situação for, em pequenas situações, como eu disse, às vezes dentro do próprio lar, você silenciar, certo? E deixar que aqueles que estão lhe acusando, aqueles que trazem a calúnia, o momento chega, a verdade vai chegar. Nós temos um episódio passado por um grupo de pessoas junto a uma instituição pública, onde a casa, o Celso, foi acusado de ter... eu vou usar uma expressão grosseira, não sei se o Laura ia achar um sinônimo mais delicado, de arrombar a porta da despensa de uma instituição pública, uma escola que é a que nós usamos, não é? E a pessoa responsável disse assim para o altivo, eu não tenho como eu vou entrar lá. Os funcionários estão achando que realmente o Celso fez isso, nós fizemos isso. Como é que eu vou entrar lá agora? E o altivo disse assim, você vai entrar de cabeça erguida, com a sua consciência tranquila. Faça a sua prece e continue o trabalho ali, dando, né, o testemunho. Foi difícil? Foi difícil. Com o tempo, a verdade apareceu. Mas imagine o aprendizado do espírito que estava ali, não é? Estando no meio em que as pessoas pensavam que você era uma instituição religiosa, e as pessoas que já frequentavam essa instituição pública eram todas de outra ideologia cristã, de outra corrente cristã. Então, você espírita, o seu grupo adentra aquela instituição, arromba, não estou conseguindo um sinônimo, deve ter um sinônimo mais delicado, sem ser o arrombar, não é? O almoxarifado, onde estão os alimentos, e no diálogo com a direção, a representante disse assim, mas olha só, algum quilo foi tirado, alguma coisa? Não tiraram nada. Então, por que arrombariam se não tiraram nada? Não é coisa lógica. Mas teve que lidar com aquela calúnia durante um tempo, um bom tempo, até que o tempo passasse e as provas foram surgindo, as circunstâncias foram provando que aquilo não foi uma calúnia, não foi uma experiência dura para o grupo, mas foi uma experiência. Depois até passaram a gostar quando a gente ia, né? Porque a gente deixava tudo limpo, às vezes até pintava algumas coisas antes para entrar com tudo arrumadinho. Exato. É uma experiência. Eles até perguntavam, não vem mais, não. Uma experiência muito rica, muito rica. Foi mesmo. Muito rica. A paz da consciência, né? Estar com a sua consciência em paz e prosseguir. Deixa falar. Tem um ditado antigo, né? A caravana passa e... Não sei, me lembro agora o final. Mas é com a sua consciência tranquila. É o contrário, os cachorros ladram e a caravana passa. Isso. Então, quer dizer que faz o barulho, mas você passa. Isso. Você prosseguir, não é confiante, principalmente na sustentação da espiritualidade, desse amor do Cristo, né, que te sustenta, para em qualquer circunstância, em qualquer instituição, família, pública ou não, grupo social, você se manter de pé, porque você sabe que você agiu corretamente, conforme a lei exigia de você, conforme a sua consciência e o seu sentimento exigia. Muito importante, né? É muito gratificante. Encerro aquilo, olha. Obrigada, Aparecida. Rô, então faz também uma abordagem, né, já citando os vários períodos desse slide. Isso. E interessante que esse tema, essa questão aí da gente, não da parte do sacrifício, que já foi bastante abordada, eu vou falar mais da outra parte, que é da gente separar o irmão do agressor, que eu sempre gosto de falar. É uma coisa que eu penso muito, muito mesmo. E, por exemplo, quando diz dá direito ao outro de errar, não se permitir, porém, errar. Você tem que se conhecer para você aceitar que você erra quando o outro fala, porque senão o outro vai falar e você vai subir pelas paredes. Imagina, ou vou ficar calado, mas me remoendo, ou vou rebater, completamente contrário ao fato de você ter certeza de que está no aprendizado. Então, outra coisa, ser puros, sem aparatos de extrema pureza, isso é uma coisa que tem que ser natural, porque se eu quiser parecer que eu sou, na hora que me arranharem, vai parecer que estava só caiado de branco, que, na verdade, aquilo não é uma conquista, né? Isso é uma coisa que eu penso muito. E essa questão aqui da mentira. Quando a gente coloca o conceito de forma firme dentro de nós,
e esse conceito se torna a nossa forma de vida, a gente não tem que convencer ninguém, a gente tem que estar certo daquilo que a gente é e compreender o ponto de vista do outro. Isso é fácil? Não é fácil. E o que vai acontecer é isso, a gente vai tranquilo, seguir inatingível, mas não é um inatingível de petulância, eu sou inatingível. Não, é que aquilo realmente não vai doer. Uma fala que eu, sinceramente, eu não me lembro de onde é, mas que eu amei, gravei e penso toda hora que os discípulos eles eram alegres porque sabiam a quem serviam. É o nosso caso, a gente tenta modificar essa questão do tomar lá da cá, do devolver, do se colocar, tem que me colocar. Nem sempre é a hora de você se colocar, muitas vezes você precisa calar. Para que está lá no Evangelho, não é para que o tolo maior fale, não é isso. É para não piorar a coisa, para não jogar querosene no fogo. Emmanuel fala que a gente apaga, muito mais combatividade há em nós calarmos do que jogarmos querosene no fogo, quer dizer, rebatermos, né? Então, isso é uma coisa que eu penso muito. Quando a gente recebe aquela abordagem, sabe que houve uma fala, qualquer coisa assim, a gente, se estiver tranquilo, a gente vai continuar. Aquilo não vai tocar na gente? A maioria das vezes ainda toca. A gente ainda, puxa, caramba, será que eu fiz isso? A gente ainda fica, mas eu não fiz fulano, nossa, ainda dá aquela... Aí você vai trabalhando e o amor ao próximo. Aí você começa a colocar em prática realmente o amor ao próximo, a compreensão. Aquilo que a gente leu no Evangelho. O Evangelho de hoje está perfeitamente encaixado nessa nossa conversa, nesse nosso... Então, a gente precisa, na questão da agressão, ter compreensão, sem dúvida nenhuma. Amar o próximo, sem dúvida nenhuma. Entender que quem a gente está servindo e com essa convicção interna, seguir. Continuar tranquilo, sem ter que justificar nada, porque o tempo vai fazer isso. A lei é essa, a lei é de causa e efeito. Então, eu não preciso ficar tentando convencer todo mundo, porque eu vou convencer se eu der o exemplo, porque o exemplo ele realmente arrasta. Essa parte aqui, por conta do separar o irmão do agressor, que a Amélia Rodrigues me ensinou, é uma parte que eu penso muito, como eu reajo às coisas que eu recebo. Porque eu aprendi também com Bezerra que receber, as coisas vão acontecer, isso vão acontecer, faz parte do nosso planeta. A grande diferença é como eu vou reagir àquilo que vai acontecer comigo. E é para essa reação de amor que a gente está estudando. A gente ainda vai demorar, mas pelo menos a gente já sabe que é esse o caminho, é o amor, né? Opa, sou eu? Lori, silêncio total aqui. Sou eu, Lori. Eu já nem sei. A Rô já terminou? Já? Desculpa, gente, terminei, desculpa. Desculpa, eu que não liguei o meu. Leni, pode falar, coração, por favor. Foram colocados aspectos muito importantes no nosso dia a dia, na fala tanto da Rô, do Loren e da Aparecidinha. Então, aí eu peguei e falei assim, bom, vou trazer um pouquinho do Cristo, né? Jesus, através de Amélia Rodrigues, lá no livro Luz do Mundo, lá na lição 21, que fala do cantor e a canção, a Amélia Rodrigues vem trazendo para a gente um momento que Jesus estava se despedindo dos discípulos. E é um momento onde ele se cinge, né? Ele coloca, né, na cintura a toalha para lavar os pés, se faz de escravo para lavar os pés dos discípulos, né? E a Amélia Rodrigues traz assim para a gente: há pouco cinzia-se com a toalha e exemplificava a culminante lição de humildade, lavando o pé dos discípulos. O Filho do Homem fazia-se menor de todos, para ensinar mais uma vez a grandeza sublime do amor, a razão de sua vinda ao seio da humanidade, ao seio dos homens. Então, esse momento de sacrifício, do coroamento da fé, traz para a gente exatamente isso no Cristo. O que a gente tem que aprender com ele, né? Nesse momento de se fazer o menor de todos. E aí, em João 15,
ele coloca para a gente uma coisa maravilhosa, né? Já não vos chamo de servos, né? Porque servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu vos chamo de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, é esse momento que Jesus já não é mais aquele mestre, mas ele se coloca como amigo. Então, naquele momento que ele lava os pés, ele se mostra igual, né? Igual a todos eles. Então, é esse, né? Ele sai das alturas, como a Aparecidinha falou, e vem se igualar a nós com tantas dificuldades que ainda temos, né? E se dá, né? E dá direito aos outros de errar. Olha só, isso é maravilhoso, gente. Quando a Rô falou que a gente não mais exige do outro, né? Não exige mais do outro, que a gente sabe que o outro ainda não pode dar, né? Dando ao outro o direito de se equivocar no aprendizado da vida e entendendo que a gente já tem um conhecimento diferente, né? E isso faz com que, poxa vida, ele ainda não sabe, ainda não entende da maneira que eu entendo. Trazendo isso para a nossa vida. Então, a gente vai tentando compreender o outro, né? Aí, quando vem aqui, né, fala assim, dar o direito aos outros de errarem, não se permitir, porém, errar. O senhor Altivo Panfiro tem, numa das palestras dele, que a Aparecidinha disse que eu gosto muito, ele fala o seguinte, ele fala assim, como eu, em contato direto com espíritos que só falam no bem, vou me permitir falar assim, agora não, agora eu posso fazer alguma coisa errada. E, olha, isso é muito significativo para a gente, porque cada um de nós aqui já tem um conhecimento mínimo que seja. E o conhecimento espírita, com todo o conhecimento de reencarnação, de pluralidade das existências, todo esse conhecimento da ideia de Deus, nós já conhecemos isso, e a gente realmente, como fala a Amélia aqui, nós nos permitir errar só por ignorância, gente. Só por ignorância. Eu ignoro, então eu errei naquele momento. Mas eu saber que estou errando e fazer porque eu quero errar, isso é muito complicado ainda. Então, esse sentimento, né, mentindo, olha só que coisa maravilhosa isso. Mentindo, os agressores perseguem. Perseguem por quê? É porque ele quer me agredir? Não, ele quer agredir a ideia que eu trago. A ideia que eu trago. Então, ele, na verdade, ele está equivocado nele mesmo. Essa é que a nossa compreensão tem que ser pelo outro. Quando o outro, né, erra, e dentro da família, do local onde estivermos, ele está equivocado com ele mesmo. Então, na verdade, ele não está me agredindo, ele está se autoagredindo. Né? Quando a pessoa vai contra a lei, ela não agride o outro. Isso que Jesus tentava mostrar para a gente. Olha, quando ele fala lá, né? E mulher, não chore por mim, chore pelos seus filhos, que estão em erro ainda, não compreendem ainda a lei de Deus. Porque a lei de Deus está, como a gente sabe, já está escrita na nossa consciência. E à medida que a gente não cumpre espontaneamente, com vontade própria, a lei de Deus, que a gente se permite fazer o erro, sabendo o que é certo, a gente está agredindo a nós mesmos. Porque a nossa própria consciência vai nos chamar, né? Nos chamar a atenção sobre isso. Então, a Amélia Rodrigues, ela traz para a gente esse momento, né? O agressor persegue, tranquilo, o agredido permanece inatingível. Por que ele permanece inatingível? Porque ele já sabe. Ele sabe que ele não está passando por aquilo por
porque é assim, não. Tem um motivo. E o motivo sempre será aprendizado. Aprendizado. O motivo sempre será aprendizado. O que é que eu tenho que aprender com esta situação que a mim se apresenta nesse momento? Né? E o que eu tenho que aprender com isso? Então, a gente como espírita, a gente está sempre aprendendo. Né? Isso eu aprendi, eu estou aprendendo também isso. Né? Que, como espírita, estamos sempre em aprendizado. Então, a gente nunca deve achar que o outro é meu agressor, não. O que eu tenho que aprender com essa situação agora que se apresenta para mim? O que eu tenho que mudar com isso? Né? E a pandemia traz muito isso para a gente. Né? Ontem a gente estava falando sobre isso. Né? A pandemia traz muito isso para a gente. Engraçado, né? Tantas pessoas, uns conseguiram sair da situação, outros desencarnaram. E eu? O que eu tenho que aprender com isso tudo? Né? O que eu tenho que aprender com esse momento que estou vivendo agora? É um momento de aprendizado para mim. Né? Então, era isso que eu queria colocar. Né? Lora, eu queria completar uma coisinha rapidinho, pode ser? Pode. Rapidinho, porque assim, a Aline falou que a gente erra sabendo, sabe que está errando e mesmo assim se permite. Isso ainda é do nosso estágio evolutivo. A grande diferença é exatamente a gente entender que precisa se conhecer, precisa reconhecer que está errando e começar os 70 vezes, 7 vezes para nós também, no sentido do esforço de transformação. Que é Sabe que errou também? A gente apaga para ver, né? Vou ver se é isso mesmo, né? Vou pagar para ver. Se ainda estiver nessa fase, aí pode estudar um pouquinho mais, que é para tirar essa fase da caminhada, né? Mas eu gostei muito em entender que os 70 vezes 7 vezes era para mim também, para que eu pudesse, como ela fala antes ali, que a gente também tem que, ou foi no Evangelho, não me lembro, que a gente também tem que se perdoar para caminhar, não adianta, primeiro, se conhecer. Qual é a maneira de eu acertar mais? Está lá no Evangelho, fala lá Santo Agostinho, tem que se conhecer. Como é que eu vou me conhecer? Avaliando o que eu fiz, o que eu não fiz, porque aí eu vou reconhecer que eu erro. Mas isso, e vou continuar errando. Vou dar um exemplo simples. Eu não quero mais falar mal, nem pensar mal de ninguém. Nem pelo falar mal, eu não quero. Aí vem uma pessoa que fala exatamente daquele que me deu uma espetada, e aí eu falo, eu não ia falar nada não, mas já que você está falando, já que você começou, eu só vou colocar uma coisinha, fulano realmente, aí pronto. Aí daqui a pouco, meu Deus, eu falei. Então, esse momento de aprendizado, de consolidação, de realmente decidir, conseguir não errar, é trabalho. Ninguém precisa ficar, meu Deus, eu sei, estou errando. É isso mesmo, faz parte. A gente, como o Consolador Prometido está colocando para nós, só agora a gente está vendo. Só agora a gente está estudando. Então, são conceitos que a gente já tem desde os filósofos, lá no início da humanidade, até agora. Mas agora é que a gente está tendo ele assim nas mãos e se banqueteando com isso. Então, ninguém tem a culpa, ninguém fica, errei, vou lá embaixo, no fundo do meu poço, mas eu saio e penso, olho para frente, eu sou um espírito imortal, eu vou caminhar. Esse é o grande diferencial da doutrina espírita, é entender com a misericórdia divina que a gente, pelo esforço, como diz no Livro dos Espíritos, muitas vezes menor do que a gente pensa, a gente consegue. Eu repito isso para mim todo dia, porque senão eu vou só viver chorando com tudo que eu sei e não faço. Era isso que eu queria só completar, gente. Muito bem. Agora, Lu, a gente quer ouvir você, né, Lu? Faz um bocadinho de tempo que a gente não te ouve, né? Eu estou sendo congelada. Nós estamos te ouvindo bem. Você está no Brasil, Lu, ainda? Estou no Brasil, mas aqui está um calor danado, está sendo congelada? Estou congelada aqui no StreamYard. Entendi, gente, eu estou brincando. Olha, eu acho que vocês estão... vocês fecharam aí com chave de ouro todo esse comentário, né? Que esse parágrafo aqui nos traz as reflexões, achando a nossa Rô bem conectada com a nossa mentora Joana de Ângeles, né? As palavras, está tudo nos livros de Joana de Ângeles espalhado. Leni, quando a Leni fala da fala que ela trouxe, eu fiquei pensando, Leni, e aí que virá as consequências no futuro, né?
Porque tudo isso, essa questão de a gente já perceber no outro ou em nós mesmos determinadas atitudes que vão refletir no futuro. E realmente só o Espiritismo traz essa informação mais clara, mais nítida. Mas quanto à questão do sacrifício, eu sempre tive um probleminha com isso, dessa palavra, né? E na minha concepção, nós, seres humanos encarnados na Terra, não sabemos o que é sacrifício, até mesmo porque nós só vamos passar alguma coisa, como foi dito muito bem por vocês agora, no sentido de estarmos aí reparando alguma coisa do passado, né? Então, entra tudo na fala de vocês. O maior sacrifício que houve para nós foi de Jesus, realmente. Realmente deve ter sido um sacrifício, porque dizem a espiritualidade que ele precisou de 1000 anos para poder condensar o seu perispírito para encarnar na Terra, para estar entre nós, nesse campo vibratório aqui denso e pesado. Imagina naquela época ainda muito mais. Então, foi um sacrifício de amor. Nós fazemos esforços, muitas vezes muito... O áudio. Seu áudio, Lu. Seu áudio, Lu. Lu. Estou sendo bloqueada, mas tudo bem, a gente vai tentando. Aí eu fui no dicionário rapidinho para dar uma olhada, né, na palavra sacrifício. Então, entre outras coisas, está renúncia voluntária ou forçada, algo que se possui sem algum sacrifício nada obterá. Tipo, né? Sacrifício no nosso sentido esforço, né? E que me chamou a atenção aqui é a renúncia voluntária ou forçada. É raro isso ainda no nosso nível, né? Reencarnatório, né? É a dedicação absoluta a algo ou a alguém que pode levar a privações. É trabalhar em sacrifício, muitas vezes, a sua própria, o sacrifício da sua própria felicidade. É a ação de sacrificar, de oferecer algo a alguém, a si mesmo, e por aí vai. Se emolar, né? Quer dizer, praticamente se apagar. Então, assim, essas atitudes ainda são raros ainda. E quando a gente vê, a gente fica empolgado, fica como que pode? Porque é raro ainda nas nossas líderes aqui, né? Então, era isso que eu queria falar, estou procurando aqui o PDF para passá-lo adiante. Era isso, gente. Assim, a questão do sacrifício e dizer para vocês que eu estou sendo congelada aqui, por isso que eu estou sumindo da tela, para não sobrecarregar demais a transmissão aqui. Porém, com trabalhadores como vocês, realmente está tudo perfeito aqui. Não tenho muito o que falar nem acrescentar, não. Tá bom. Agradecido. E agora vamos prosseguindo, né? No nosso próximo slide, já vemos a imagem que a Lu procura sempre trazer para nós, né? Que é o impacto da visão. Né? E aqui ela tinha movimentos, né? Então, como eu vou ter que refazer todos os slides, vou trazer todas as imagens de novo. Que bom, depois a gente revê. Mas, assim, ainda assim, sem movimento, é uma bela imagem, né? Mostrando, né, para nós o que é que a Terra ainda oferece, né? Daquilo que ela está aquecida por dentro. E aí, o texto vai trazendo para nós uma ideia interessante. A Lula... Desculpe. Pode falar. Pessoal, eu tinha separado aqui uma colocação do nosso amigo Daniel, que eu gostaria de complementar com tudo que já foi dito, já que a gente está indo para outra página, que ele coloca aqui para a gente assim, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, olha só que legal. Lê aí para a gente, Lore, por favor. Nós mesmos, acho que é nos momentos supremos, né? Uhum. Nos supremos sacrifícios que os primeiros cristãos deram por amor à verdade eterna do Cristo, somos hoje, assim, inatingíveis aos detratores pela pureza amorosa
que nos eleva ao reino de Deus. Muito bom, Daniel. Daniel sempre colaborando conosco, né, com frases que fazem com que nós reflitamos mesmo o aspecto positivo da vida e da doutrina espírita em particular, não é mesmo, Daniel? Exatamente, exatamente. Então, temos aí as pessoas que contribuem conosco, que estão estudando conosco, e vêm aí com as suas colocações, como todos os outros aqui, nossa Irani sempre presente, os outros também, nós agradecemos muito as colocações e as lembranças que são colocadas aqui. É isso. Obrigado, pessoal. Muito bem. Ô Lu, dado ao horário, eu não sei o que você está pretendendo que nós façamos. Façamos uma leitura apenas do texto, já partamos para o encerramento, né? Sim. E aí, na semana que vem, a gente retoma esse momento nosso. Então, muito bem. Então, o texto, vamos finalizando com a fala assim: a lama da mentira não enodoa o alvinitente, né? O branco imaculado da pureza. Mãos limpas de crimes, né? Quais crimes, né? Quaisquer crimes contra a lei de Deus. Coração puro, espírito reto. Os vanguardeiros da verdade encontram-se tão empenhados na extensão do lídimo, né? Do legítimo ideal, que não tem tempo para a desídia, né? Desleixo, incúria, nem a chicana, né? Que é o ardil, o sofisma, má fé. Não se lembram de defender a honra. Então, nós temos aí um texto muito rico, né, que teremos assim muitos aspectos para serem abordados na semana que vem. Com alegria, né, estaremos juntos para a continuidade dos estudos. Não é isso? Então, Lu, você quer já trabalhar esses últimos instantes da nossa despedida? Trabalhar não, trazer para nós os últimos instantes da despedida, Lu? É isso? Eu estava aqui colocando, por exemplo, aqui a colocação da nossa Irani, né? A cada estudo é tocado no que eu estou passando sem que eu tenha me pronunciado. Então, nós estamos vendo que estudos singelos e simples como esse, e que muitas vezes nós nos estendemos apenas num parágrafo, até mesmo porque não temos pressa de acabar, queremos sim ir adiante, porque o livro é fascinante, as obras de Amélia Rodrigues, que nós estaremos estudando aqui com essa equipe, e se algum de nós voltar para o mundo espiritual, vai continuar estudando. Quero dizer que tem muita coisa para nós estudarmos, mas o quanto é tocado em nossos corações colocações como essa aqui da nossa Irani, que está sempre conosco, e que nós, nesse momento, tanto quanto nós pedimos vibração para o nosso estudo, vocês estão percebendo alguns problemas técnicos ou invasões, ou seja lá o que for que está acontecendo aqui, e os nossos companheiros também aqui dividindo conosco. Então, que nós possamos nos fortalecer em prece, orar cada um pelos outros, cada vez mais. Nós oramos muito pelo mundo, pelas situações difíceis que aparecem em nossas vidas, mas que passamos também a pensar, orar pelos outros, pela nossa casa espírita, pelos nossos grupos de estudo, o que é normal nesse momento, com tantas informações. Eu vinha conversando com amigos e falava, poxa vida, depois de 2 anos e meio, né, com essa questão da pandemia, agora essa nova situação Então, para muitas pessoas não está sendo fácil, né? Na Europa não está sendo fácil, está sendo assim, algo assim, muito louco, as coisas que estão acontecendo vibratoriamente falando, né? Então, que nós possamos, né, Lore, meninas, nos mantermos em prece, em vibrações, né? Cada vez mais a gente vê o quanto que nós da doutrina espírita fomos abençoados por podermos estar fazendo essa live, mas porém não pensamos que não vai haver ataque, né, dona Leni? Nossa, isso que eu fico pensando, estava pensando isso agora, Lu. Estamos aí. A gente entende a dificuldade de acesso, por quê? Como a Irani falou, a importância disso na vida das casas que estão assistindo, porque, na verdade, nós não estamos adentrando aos lares, e aos lares tem os encarnados e os desencarnados, que, com certeza, alguns não querem que essas mensagens
se propaguem, não querem que sejam divulgadas, né? Então, a gente sempre tem que pedir a Caibar Chute, a Camille Flammarion, esses espíritos que estão à frente da divulgação através dos meios, né, da mídia, para que eles possam estar sempre nos orientando e nos fortalecendo e, como é que se fala, limpando as redes, né, para que a transmissão seja feita de maneira tranquila. Nesse processo de transição planetária, é essencial esse tipo de trabalho, como você disse agora, estamos adentrando aos nossos lares de modo geral, está havendo aí uma mudança psicosférica enorme, e a gente não vai imaginar que isso ia ser feito assim, né? Talalá. Né? Então, porque o doutor Erma disse para nós, no caso de nós do CELD, né, que nós estávamos há 100 anos aguardando essa encarnação. Alguns de nós estávamos há 100 anos, que nós temos vou dizer assim, uma responsabilidade com Cristo. Com certeza não é uma responsabilidade no bem. Então, nossos colegas falam, agora está sentadinha aí falando de Amélia Rodrigues, falando de Jesus, vem para cá, que aqui que é teu lugar. E a gente agora não quer mais ir para lá, né? Agora a gente quer ficar aqui. Então, eu lembro do Zé Jorge, que o Espírito acompanhava ele, e ele falou, você quer, você vai comigo. Eu não vou deixar de ir para o centro porque você está me acompanhando. E tanto foi que o Espírito depois disse para ele que se tornou o maior guardião dele, de gratidão por tudo que ele tinha aprendido. Ele foi atacar, mas ele não desistiu, ele acabou aprendendo e se tornou o maior guardião dele. Então, não é tão fácil para nós assim, não, porque a gente não é... A doutora Erma falava que era que nem quando o carro para, carro da noiva, com aquelas latas, que o carro para, dá aquela freada e as latas vão e batem no carro. É mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente vinha num caminho, de repente a gente estancou, aí tudo aquilo vem e a gente agora está no outro. Então, fácil não é, mas tá bom, vamos em frente. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria? Essa frase é excelente. Eu não recebi nenhum certificado, é fácil. Vou começar as minhas despedidas, depois... Quem é que vai fazer a prece final hoje? Que hoje eu fui tão congelada que... Aparecidinha. Então, eu vou começar minhas despedidas, agradecendo a vocês que estiveram aqui conosco, dizer para a nossa querida Rosa Maria Alves que o nome dela já foi anotado por nós aqui, e agradecer pela confiança, né? Isso aqui é uma confiança, é uma responsabilidade, e cada vez mais lembrarmos o quanto, mais uma vez repetindo, já falei, vocês já falaram, nós repetimos muito isso nos nossos estudos, mas como estudos como esse, singelo, começando com o Evangelho, começando com uma prece, fazendo reflexão, trazendo a lembrança dessa mentora tão amada, tão querida, que é a Amélia Rodrigues, que transmite tanto amor, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sempre desde o princípio do nosso estudo, quanto que ela transmite de verdade e nos aproxima de Jesus. Muitos escrevem sobre Jesus, mas como Amélia Rodrigues, eu ainda não achei. Muitos escrevem, mas como ela, a paisagem, tudo que ela traz, a forma que ela... A gente sente o cheiro. A gente sente o cheiro quando ela fala, por exemplo, aquela leitura do moço rico, está em algum livro, né, que eu já não me lembro qual é agora. Quando ela fala aquela descrição ali do moço rico que decidiu, naquele momento, não seguir com Jesus, e ela vem dando ali todas as... Você se sente lá na cena, você vê a poeira, você sente o cheiro do pó levantando quando ele vai embora, né? Gente, é fascinante. Então, esse espírito querido, nesse século complexo que nós estamos vivendo agora, está nos chamando à reflexão, a andar com Jesus, a falar de Jesus, a refletirmos sobre o seu evangelho, né? Então, é isso que nós estamos tentando fazer, com internet caindo, com problema técnico, com falta de habilidade, com tudo, mas nós estamos aqui. Então, nós agradecemos muito a vocês que estão aí hoje, a paciência de esperarmos nós entrarmos online, e fiquem sempre aí, quando houver algum motivo, nós estaremos comunicando, algum motivo, né, extra, estaremos comunicando. Mas é isso, agradecer a TV7, a Rede Amigo Espírita, ao GRAC da Itália, né? E a vocês que estão aí pelo nosso pequeno canal do Seja Viena, assinando, deixando o seu like e nos fortalecendo. Passando, então,
a palavra para a Rô, para a Leni, depois para o Lore e, por final, a Aparecidinha, que fará a nossa prece final. Então, gente, a gente vê que todos nós estamos na mesma caminhada de luta. Então, vamos ter muita confiança em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais. Vamos em frente, olha para o futuro, olha sempre para o futuro, vida futura. Isso aqui é uma passagem de aprendizado, é isso que a gente... Aprendizado e resgate, é isso. Então, muita força, muita confiança e vamos em frente. Muita paz, tá? Uma semana de muita paz e até sábado, se Deus quiser. A construção do nosso futuro é agora, né, gente? Então, é como a Rô falou, futuro, a nossa vida futura, né? Nós estamos construindo hoje. E Jesus é nossa pedra, né? A pedra segura onde estamos construindo isso, nosso futuro. Então, gente, é isso aí. Valeu, muito obrigada por nos ouvirem até esse momento, né? E que ficamos todos com o Mestre Jesus em nossos corações, nos fortalecendo dia a dia, tá? Até a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Agradecendo a presença de todos, hoje em particular de Andrélia, né, que está conosco, né, nos prestigiando, né? Esperamos que ela possa estar conosco em outras oportunidades, bem como os demais companheiros, né? Sempre é bom termos, né, uma carinha nova ou que retorna para participar conosco do estudo. Pedimos também, né, que possamos fazer a divulgação desse nosso canal, desse nosso trabalho, né, para que o estudo ele se amplie para múltiplas fronteiras. Que Deus os abençoe, até a próxima semana. Alegria muito grande podermos estar juntos no estudo e no trabalho do bem. Que Deus os abençoe. Aparecida? Vamos lá. A nossa palavra mas chegou o momento do sacrifício, lembrar, como a nossa querida Lu está colocando muito claro para todos nós, não é? A natureza, os detalhes que a nossa Amélia Rodrigues traz para a gente, sentir a presença do amor de Deus através dessa natureza, com muita sensibilidade, sentir a presença de Deus, gente, através dos amigos, que é a coisa mais bela do que um amigo sincero, não é? O coração de um amigo, o olhar de um amigo, a palavra de um amigo, não é mesmo? E mesmo dentro de casa, às vezes, temos nossas dificuldades, mas sempre é um coração mais afim que nos sustenta. Um pensamento dentro do nosso coração. Uma das maiores provas do amor de Deus para nós é nos ter dado a capacidade de amar e perceber o amor do outro. Então, na hora do sacrifício, olha para a natureza, lembra do amigo, lembra do olhar do amigo para que possa prosseguir, certo? Para que mais adiante o sacrifício não seja mais sacrifício, seja um ato de grande amor, né? Nós vamos chegar lá. Podemos fazer a nossa prece? Sim. Então, vamos lá. E assim, Mestre Jesus, nós muito te agradecemos por esses momentos em que levamos corações, mentes, até a tua doce e meiga figura, quando, conforme foi lembrado aqui, ao despedir dos discípulos, dizia, Senhor, que não seria fácil, mas que somente lobos caem em armadilhas para lobos, que apesar das nossas lágrimas, apesar das nossas lutas, tenhamos sempre em nossos corações, Senhor, a tua presença amorável, através das preces, através das belezas naturais desse planeta que tu preparastes para todos nós, através do amor dos amigos encarnados, também os amoráveis benfeitores desencarnados. Pedimos pela fortaleza do coração, do sentimento da nossa companheira Rosa, que ela fortaleça seu coração, seus familiares também, e aquele companheiro, sobrinho que desencarnou, que seja fortalecido e amparado, e que os nossos lares, Senhor, estejam envolvidos por esse imenso amor que tu dedica a todos nós através dos nossos benfeitores espirituais. Que seja em nome, Mestre querido, desse teu imenso amor por todos nós, nossa Amélia Rodrigues, dos patronos espirituais de nossas instituições, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, que encerremos esse nosso momento de estudos e de elevação dos nossos corações até o teu. Graças a Deus, Senhor, que assim seja.